Oi, gente, eu sou Helene Ciprim e a gente vai continuar a leitura da Profecia Celestina. Nós estamos já no capítulo 3, que se chama Uma Questão de Energia. E é muito legal, porque a gente vai entender aqui essa questão realmente de energia. E ele começa assim, ele tirou uma pasta da mochila, entregou-me e afastou-se caminhando. Peguei a pasta e procurei em volta um lugar para me sentar. Ali o terreno da floresta era coberto de mato baixo e ligeiramente molhado, mas a leste a terra elevava-se para o que parecia outro outeiro. Resolvi andar naquela direção em busca de um lugar seco. No alto da elevação fiquei impressionado. Era outro lugar de incrível beleza. Os engrinaldados carvalhos espaçavam-se uns 15 metros entre si, e seus galhos extensos se juntavam completamente no alto, criando uma abóboda. Do chão da floresta brotavam plantas tropicais de largas folhas que se erguiam a 1 metro, 1,5 metro de altura. As folhas com até 25 centímetros de largura. Essas plantas entrelaçavam-se com grandes samambaias e arbustos exuberantes, de flores brancas. Escolhi um lugar seco e me sentei. Senti o cheiro úmido das folhas e a fragrância das flores. Abri a pasta e fui ao início da tradução. Uma breve introdução explicava que a terceira visão traz uma compreensão modificada do universo físico. As palavras reproduziam com nitidez o resumo de Sara. Previa que lá pelo fim do 2º milênio, os seres humanos descobririam uma nova energia que formava a base de tudo e de tudo se irradiava, incluindo nós próprios. Pensei nessa ideia um instante, então li uma coisa que me fascinou. O manuscrito dizia que a percepção humana dessa energia começa com uma ampliada sensibilidade à beleza. Enquanto pensava nisso, o som de alguém caminhando pela trilha embaixo me chamou a atenção. Vi Sara no exato momento em que ela olhou para o outeiro e me avistou. Este local é fantástico, ela disse ao se aproximar de mim. Já chegou no trecho sobre a percepção da beleza? Já, respondi, mas não estou certo do que significa. Mais adiante no manuscrito, ela disse, ele entra em mais detalhes, mas vou lhe dar uma explicação resumida. A percepção da beleza é um tipo de barômetro que diz a cada um de nós a que ponto estamos perto de perceber realmente a energia. Isso é claro porque assim que a gente observa essa energia, percebe que ela está no mesmo contínuo que a beleza. Você fala como se a visse, eu disse. Ela me olhou sem a menor presunção. Sim, vejo, mas a primeira coisa que desenvolvi foi uma apreciação mais profunda da beleza. Mas como funciona isso? A beleza não é relativa? Ela fez que sim com a cabeça. As coisas que percebemos como belas podem ser diferentes, mas as características verdadeiras que atribuímos aos objetos belos são semelhantes. Pense nisso. Quando alguma coisa nos parece bela, tem mais presença, nitidez de forma e vividez de cor, não? Salta aos olhos, brilha. Parece quase iridescente em comparação com o tom mortiço de outro objeto menos atraente. Assenti. Veja esse lugar, ela continuou. Sei que você está apaixonado por ele, porque todos ficamos. Ele se impõe a nós. As cores e formas parecem ampliadas. Bem, o nível seguinte de percepção é ver um campo de energia pairando em torno de tudo. Devo ter percebido desnorteado, pois ela riu, e depois disse muito séria. Talvez devamos continuar até as hortas. Ficam a menos de 1 quilômetro para o sul. Acho que vai achá-las interessantes. Eu lhe agradeci pelo trabalho de explicar o manuscrito a mim, um estranho total, e por me mostrar os arredores de Vicente. Ela encolheu os ombros. Você parece uma pessoa simpática, o que estamos tentando fazer, disse. E todos sabemos que estamos metidos num trabalho de relações públicas aqui. Para que uma pesquisa prossiga, temos de espalhar a notícia nos Estados Unidos e em outras partes. As autoridades locais não parecem gostar muito de nós. De repente, uma voz chamou atrás de nós. Por favor, desculpem. Voltamos-nos e vimos 3 homens que subiam rápido a trilha em nossa direção. Todos pareciam beirar os 50 anos e vestiam-se com elegância. Alguns de vocês podem me dizer onde ficam as hortas de pesquisa? Perguntou o mais alto dos 3.
Pode me dizer que tipo de assunto traz aqui? Perguntou Sara em resposta. Meus colegas e eu temos permissão do dono desta propriedade para examinar as hortas e falar com alguém sobre a chamada pesquisa que está sendo realizada aqui. Somos da Universidade do Peru. Parece que o senhor não concorda com nossa descoberta, disse Sara sorrindo, obviamente tentando esclarecer a situação. Absolutamente não, um dos outros respondeu. Achamos absurdo afirmar que algum tipo de energia pode ser vista agora quando nunca foi vista antes. Já tentou vê-la? Perguntou Sara. O homem ignorou a pergunta e indagou mais uma vez. Pode nos indicar onde ficam as hortas? Claro, disse Sara. Mais ou menos uns 100 metros em frente. O senhor vai ver um atalho que vira para leste. Tome-o, siga em frente e talvez mais uns 800 metros terá chegado. Obrigado, disse o homem, e todos se apressaram a seguir seu caminho. Você lhes indicou a direção errada, eu disse. Não exatamente, ela replicou. Há outras hortas naquela área, e o pessoal lá está mais preparado para conversar com esses tipos de céticos. Temos gente desse tipo aqui de vez em quando, e não apenas cientistas, mas curiosos também, pessoas que não podem entender o que fazemos, o que indica o problema existente na compreensão científica. O que quer dizer? Perguntei. Como eu disse antes, a velha atitude cética era ótima quando se exploraram os fenômenos mais visíveis e óbvios do universo, como as árvores, o brilho do sol ou os temporais. Mas existe outro grupo de fenômenos observáveis, mais sutis, que a gente não pode estudar. Na verdade, não se pode nem dizer que existem com certeza, a não ser que a gente suspenda ou ponha entre parênteses o ceticismo e tente de todas as formas possíveis percebê-los. Assim que a gente consegue isso, pode retornar ao estudo rigoroso. Interessante, eu disse. Adiante terminava a floresta e vi dezenas de tratos cultivados, cada um semeado com uma espécie de planta diferente. A maioria parecia das que produzem alimentos, tudo, desde bananas até espinafre. Na borda leste de cada plantação, havia uma larga trilha de cascalho que seguia para o que parecia uma rodovia federal ao norte. 3 galpões de metal sucediam-se ao longo da trilha. 4 ou 5 pessoas trabalhavam perto de cada um deles. Estou vendo alguns amigos, disse Sara, apontando o galpão mais perto. Vamos até lá. Gostaria que você os conhecesse. Sara me apresentou a 3 homens e uma mulher, todos envolvidos na pesquisa. Os homens falaram rapidamente comigo, desculpando-se por ter continuado a trabalhar. Mas uma mulher, uma bióloga chamada Marjorie, parecia livre para conversar. Surpreendi o olhar de Marjorie. O que é que você pesquisa aqui exatamente? Perguntei. Ela pareceu ser apanhada desprevenida, mas sorriu e acabou respondendo. É difícil saber por onde começar, disse. Está familiarizado com o manuscrito? Os primeiros capítulos, comentei. Acabo de começar a ler a 3ª visão. Bem, é para isso que estamos todos aqui. Venha, vou lhe mostrar. Fez um sinal para que eu a seguisse e contornamos o galpão de metal até uma plantação de feijão. Notei que as plantas pareciam excepcionalmente desenvolvidas, sem qualquer dano visível de inseto ou folhas mortas. Eram cultivadas no que parecia ser um solo composto de alto húmus, quase fofo, e todas cuidadosamente espaçadas, os caules e folhas de uma brotando perto, mas nunca tocando os da muda seguinte. Ela apontou a planta mais próxima. Tentamos encarar essas plantas como um sistema de energia total e pensar em tudo o que elas precisam para florescer: solo, nutrientes, umidade e luz. O que descobrimos foi que o ecossistema total em torno de cada planta é, na verdade, um sistema vivo, um organismo, e a saúde de cada uma das partes influi na do todo. Ela hesitou, depois disse: a questão básica é que, assim que passamos a pensar nas relações de energia em volta da planta, começamos a ver resultados impressionantes. As plantas em nossos estudos não eram particularmente maiores, mas, segundo os critérios nutricionais, eram mais vigorosas. Como mediram isso? Elas continham mais proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais. Ela me olhou expectante. Mas o mais impressionante não foi isso. Descobrimos que as plantas que recebiam mais atenção humana direta
eram ainda mais fortes. Que tipo de atenção? Você sabe, ela disse, mexer na terra em volta delas, inspecioná-las todos os dias, esse tipo de coisa. Desenvolvemos uma experiência com um grupo de controle, algumas tendo atenção especial, outras não. E a descoberta se confirmou. E tem mais, prosseguiu. Ampliamos o conceito e pusemos um pesquisador não apenas para lhes dar atenção, mas para pedir a elas mentalmente que crescessem com mais vigor. A pessoa se sentava mesmo com elas e concentrava toda a sua atenção e interesse no crescimento delas. E cresceram com mais vigor? Significativamente, e também mais depressa. Isso é incrível, é sim. A voz morreu quando ela viu um homem idoso, parecendo na casa de 60 anos, que vinha em nossa direção. O senhor que vem aí é um micronutricionista, ela disse com discrição. Esteve aqui pela primeira vez há cerca de um ano e logo pediu uma licença temporária da Universidade Estadual de Washington. Chama-se Professor Hines. Fez alguns estudos formidáveis. Quando ele chegou, fui apresentado. Era um homem de constituição sólida, cabelos pretos, mechas grisalhas nas têmporas. Após algumas provocações de Marjorie, o professor começou a resumir sua pesquisa. Estava muito interessado, disse-me, no funcionamento dos órgãos do corpo medido por testes de sangue altamente sensíveis, sobretudo no funcionamento relacionado com a qualidade do alimento ingerido. Explicou-me que o que mais o interessava eram os resultados de um determinado estudo que mostrava que, embora as plantas nutricionalmente ricas do tipo cultivado em Vicente aumentassem muitíssimo a eficiência do organismo, o aumento estava acima do que se poderia esperar razoavelmente dos próprios nutrientes, seguindo o nosso entendimento da maneira que funcionam na fisiologia humana. Alguma coisa inerente à estrutura dessas plantas criava um efeito ainda não explicado. Olhei para Marjorie e perguntei: então, a concentração de atenção nessas plantas lhe deu alguma coisa que aumenta a força humana de volta quando são ingeridas? É essa a energia de que se fala no manuscrito? Marjorie olhou para o professor. Ele me deu apenas um sorriso. E a gente vai continuar com a resposta na próxima vez. E daí vocês vão sabendo. Gente, é muito legal, né? Quando a gente começa a estudar de energia, falar de energia, nossa, tem tanta coisa, tem tanta informação. Então vamos lá, continuamos amanhã.